Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um caso Jeff McDonald, que é um caso que, apesar de ter havido uma solução, né? Ele foi condenado, talvez ele não seja culpado, talvez sim, talvez não. E é um caso muito controverso mesmo. Até eu fiquei na dúvida se ele é culpado ou se ele é inocente. Então vamos ver esse caso juntos. E aí você diz pra mim no final do vídeo se você acha que ele é culpado ou se ele é inocente. Então bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal do Cores 30 A Gente Se Vira. E eu trouxe aqui, ó, este japamala que é lindo, lindo. Se você gosta de bijuterias artesanais, vou deixar um link aí na descrição e o meu cupom Maria Cláudia para que você tenha um descontinho lá para você e você possa comprar as suas biju artesanais. Esse japamala é lindo, gente. Lindo. Tem outras cores também. Lindo. Bom, vamos nesse caso do Jeff McDonald. Eu, ano passado, né, 2023, comecei a trazer esses casos sobrenaturais e algumas pessoas haviam mesmo comentado, traz casos policiais também. É muito comum, né? Nos canais que falam sobre casos sobrenaturais também trazer casos policiais. Então vou trazer aqui. E aí vamos ver como vai ser a repercussão, se o pessoal vai gostar, assim, enfim. E aí você diz nos comentários se você quer que traz mais. Se tem algum caso em específico que você queira que traga também, põe aí nos comentários. Vem aqui, Solos. Podemos cantar o nosso solucinho, o nosso mascote aqui do canal. Não ganhou não, seu safado. Não desenho não. Seus... Não. Jeffrey McDonald foi um médico e capitão dos Estados Unidos, do Exército dos Estados Unidos, que serviu como médico nas Forças Especiais. Ele se formou pela Universidade de Princeton e se alistou no Exército em 1965. Ele foi enviado para o Vietnã em 1967, onde atuou como cirurgião de combate e recebeu diversas condecorações, incluindo a Estrela de Bronze e a Cruz de Voo Distinto. Ele retornou aos Estados Unidos em 1968 e foi designado para Fort Bragg, na Carolina do Norte, onde trabalhou como diretor do grupo de suporte médico das Forças Especiais. Ele era considerado um oficial exemplar e um médico competente, com uma carreira promissora no Exército. No entanto, sua carreira militar terminou abruptamente em 1970, quando foi acusado de assassinar a sua esposa grávida e suas duas filhas em sua casa em Fort Bragg. Ele foi julgado pela corte marcial, mas foi absolvido por falta de provas. Ele foi dispensado do exército em 1971 e tentou retomar sua carreira médica na Califórnia, mas foi novamente julgado e condenado pelos assassinatos em 1979 em um tribunal civil. Ele está preso desde então e continua alegando sua inocência até os dias de hoje. Jeffrey McDonald, ele era um médico militar que foi então condenado pelo assassinato de sua esposa e de suas filhas. A sua esposa estava grávida na época, em 1970. Ele sempre alegou ser inocente e disse que sua família foi atacada por 4 intrusos. No entanto, as evidências forenses e os testemunhos contradiziam a sua versão.
dos fatos. Ele foi considerado culpado em 1979 e sentenciado à prisão perpétua. Ele ainda está preso e continua apelando de sua condenação. Esse caso gerou muita controvérsia e debate na mídia e na opinião pública. Só que as evidências forenses foram cruciais para a condenação de Jeffrey MacDonald. Algumas dessas evidências: amostras de sangue, cabelo e fibra coletadas na cena de crime não correspondiam à versão que MacDonald dizia sobre o ataque. Por exemplo, o sangue de sua esposa foi encontrado em seu pijama e no seu quarto de sua filha mais nova, sugerindo que ele as esfaqueou depois depois de matá-las. Espero que o YouTube não tire esse tipo de conteúdo, não tire a monetização. A revista Esquire, que MacDonald alegou ter lido na morte do crime, continha um artigo sobre os assassinatos da família Manson, que a acusação usou para argumentar que ele se inspirou nesse caso para forjar o cenário de um assassinato hippie. Um técnico de laboratório do FBI testemunhou que as feridas de MacDonald eram superficiais e auto-infligidas e que as armas usadas nos crimes foram encontradas na casa de MacDonald, incluindo uma faca de cozinha, um taco de madeira e uma tesoura de gelo. Helena Stockley, que MacDonald afirmou ser uma das intrusas, negou ter entrado na casa de MacDonald ou de ter participado dos assassinatos. Ela também tinha um álibi para a noite do crime e não tinha nenhuma das características físicas descritas por MacDonald. Helena Stockley foi uma das principais testemunhas no caso de Jeffrey MacDonald. Mas a sua credibilidade foi questionada pelo seu histórico uso de drogas e as suas declarações contraditórias. Na noite dos assassinatos, ela disse que estava numa festa onde estava muito regrada a muito álcool e droga, em Fayetteville, na Carolina do Norte, e que não tinha nada a ver com o crime. No entanto, ela também disse a várias outras pessoas que ela estava, sim, envolvida no caso de ataque à família MacDonald e que ela usava uma peruca loira e um chapéu de cowboy naquela noite. Será que ela estava muito doidona e foi até lá, doidona, enfim, não sei. Ela chegou a confessar sua participação no crime. A um promotor, mas depois voltou atrás e negou tudo. Ela foi chamada para depor no julgamento de MacDonald em 1979, mas ela se negou e ela negou ter encontrado na casa de MacDonald ou de ter participado dos assassinatos. Ela também tinha um álibi na noite do crime e também não tinha as características físicas que MacDonald declarou. Mas veja só, que estranha coincidência. Ela morreu em 1983, aos 32 anos, de cirrose hepática causada por abuso de álcool e drogas. Então, a sua morte encerrou qualquer esperança de esclarecer o mistério, né, no seu envolvimento no caso. Se ela tinha envolvimento no caso. Mas será que não é possível mesmo descobrir, mesmo depois de morta? Os outros suspeitos do crime que Jeffrey MacDonald alegou terem atacado sua família eram 2 homens brancos e um homem negro. Segundo MacDonald, os homens brancos usavam jaqueta jeans e bonés de beisebol. O homem negro usava uma jaqueta de exército e um capacete de esqui. E a mulher, então a tal Helena, usava uma peruca loira e um chapéu de cowboy e bota. Ele também disse que ela segurava vela e repetia as frases: ácido é demais e mate os porcos, que eram semelhantes usados aos assassinatos da família Manson. Então, lembra do livro lá que foi encontrado sobre a família Manson? Então, supostamente a tal mulher ficaria falando essa mesma frase, né? É ácido demais e mate os porcos.
No entanto, a polícia militar nunca encontrou esses suspeitos, apesar de ter feito uma busca por todos os veículos dentro e ao redor de Fort Bragg na noite do crime. A investigação também não encontrou nenhuma evidência de que eles estivessem entrado na casa de MacDonald ou deixado alguma pista ou alguma coisa, alguma pegada, algum fio de cabelo, sabe? Nada, né? Não foi encontrado nenhum vestígio de que outras pessoas teriam entrado na casa. A única pessoa que se encaixava na descrição era a mulher branca, que era a Helena Stockley. Mas ela negou qualquer envolvimento no crime, né? Mas também quem iria confessar, né? E também ela tinha o lábio, ela estava numa noite daquelas, né? Alguns anos depois, um homem chamado Drake Mitchell, que era amigo de Stockley, confessou a um pastor que ele teria participado dos assassinatos, juntos com outros 3 homens e uma mulher. Ele disse que eles estavam sob efeito de drogas e que queriam roubar a casa de MacDonald, mas que as coisas saíram dos controles. Ele também disse que a mulher era Stockley, mas que ela estava tão drogada, tão chapada, tão loucona, que não se lembrava de nada. Agora, a coincidência. Mitchell morreu de cirrose hepática em 1982, antes de ser interrogado pela polícia. Então, olha que interessante. A moça morreu em 1983 de cirrose hepática e ele em 1982 de cirrose hepática. Estranha coincidência. Tudo bem que eles usavam álcool e drogas, mas é bem curioso, né? Um outro homem chamado Jimmy Britt, que era um ex-marechal dos Estados Unidos, afirmou em 2005 que ele tinha transportado Stockley para o julgamento de MacDonald em 1979 e que ela tinha admitido para ele que estava na casa de MacDonald na noite do crime, junto com Mitchell e outros 3 homens. Ele também disse que ela tinha sido intimidada pelo promotor a negar sua confissão no tribunal, sob ameaça de ser assassinada. E estranho isso aí também, né? Britt morreu de câncer em 2008, antes de testemunhar em uma audiência sobre o caso. Nenhum dos outros suspeitos do crime foi identificado ou preso até hoje. O caso ele continua sendo um dos mais controversos e debatidos histórias de crime nos Estados Unidos. O caso de MacDonald provocou uma grande reação no público na época, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. Muitas pessoas ficaram horrorizadas, chocadas com os assassinatos da família. Foi um assassinato brutal de uma família inteira. E eles se perguntavam como que um médico militar respeitado poderia cometer tal atrocidade. Outras pessoas, porém, acreditam na inocência de MacDonald e acham que ele foi vítima de uma injustiça e de uma conspiração. O caso também gerou muita atenção da mídia, cobriu todos os detalhes do crime, da investigação, do julgamento, assim como nós vimos por aqui, né? Esses casos midiáticos costumam ficar muito tempo na mídia, né? Alguns livros, filmes e documentários foram produzidos sobre o caso, apresentando diferentes pontos de vista e diferentes evidências. Um dos mais famosos foi o livro Fatal Vision, escrito por Joy McGinnis, que acompanhou o caso MacDonald durante o julgamento e depois o acusou de ser um psicopata e um assassino. O livro foi adaptado para uma série de televisão em 1984. Teve uma grande influência e esse livro foi adaptado para uma série de televisão em 1984. Teve muita audiência e influenciou muito a opinião pública sobre o caso. E o caso continuou sendo um dos mais polêmicos e dividindo opinião até os dias de hoje. Então você vê, até uma
uma série foi feita na época para que as pessoas fossem manipuladas, né, para ter opinião de que ele sim tinha assassinado sua própria família. Uma teoria de conspiração sobre esse caso é a de que ele foi vítima de uma armação da CIA e da máfia, que queriam silenciá-lo por saber mais sobre o tráfico de drogas. Ele sabia demais sobre o tráfico de drogas e também sabia sobre o assassinato do presidente John Kennedy. Segundo essa teoria, McDonald era um agente duplo que trabalhava para a CIA e para a máfia e que tinha informações comprometedoras sobre as operações ilegais envolvendo essas organizações. Ele teria sido alvo de uma emboscada na noite do crime, em que 4 assassinatos profissionais invadiram sua casa, mataram sua família, deixaram ele viúvo e ele fosse acusado como homicídio. A máfia e a CIA teriam manipulado as evidências, as testemunhas e o julgamento para garantir a condenação de McDonald e impedir que ele revelasse seus segredos. Só que eu penso assim comigo, se ele passou por tudo isso por causa de segredo da máfia e da CIA, né, perdeu a sua família, foi condenado injustamente, por que ele não abre a boca e fala tudo que ele sabe? Porque, eu fico aqui pensando, então tá, né? Eu não tô dizendo que ele é culpado, que ele é inocente. Gente, eu não tô conseguindo ter uma opinião, assim, dizer que é sim, que é não. Tem hora que eu leio o caso, eu acho que ele é inocente. Tem hora que eu leio o caso, eu acho que ele é culpado. Mas eu penso assim, vamos apenas imaginar. Tá, ele é inocente. Vamos supor que ele é inocente e que tudo foi uma armadilha da máfia e da CIA. Porque ele sabe segredos terríveis da máfia e da CIA. Então, por que ele não abre a boca e fala que segredos são esses? Porque ele não tem mais nada a perder. Ele está preso desde 79 até hoje. O que ele tem a perder? Fala logo o que são esses segredos. Então, assim, só pelo fato dele não falar esses segredos, eu já acho que não é bem isso, não. Não consigo acreditar que a máfia tenha feito tudo isso contra ele, né, e ele simplesmente se calado, não falasse qual é esse grande segredo que a máfia e a CIA têm em comum e que ele passou por tudo isso. Então não faz sentido, né? Você concorda comigo ou não? Diz aí pra mim nos comentários, né? Essa teoria ela foi defendida por alguns atores, como Joey McGinnis, que escreveu o livro Fatal Vision, e Fred Bosch, que escreveu o livro Fatal Justice. No entanto, essa teoria não tem nenhuma prova concreta e é considerada fantasia sem fundamento por muitos especialistas e críticos. Fred Bosch foi um jornalista e escritor americano que se interessou pelo caso de Jeffrey McDonald e se tornou um de seus principais defensores. Ele escreveu o livro Fatal Justice e que contestou todas as evidências e o julgamento que condenou McDonald e apresentou novas provas, novas testemunhas que apoiavam a sua inocência. Ele também acusou o autor Joey Jeans de trair McDonald ao escrever o livro Fatal Vision, que retratou como assassino. Bush morreu em 2007, aos 76 anos de câncer de pulmão. Ele deixou um legado de controvérsias e polêmica sobre o caso de McDonald. E, lembrando, quais são as evidências que condenaram McDonald? Vamos lá. Evidência, a revista Squire, não sei. McDonald alegou ter lido na noite do crime, que continha um artigo sobre os assassinatos da família Manson. A acusação usou isso para argumentar que ele se inspirou nesse caso para forjar o cenário de assassinato hippie. A ponta de uma luva cirúrgica manchada de sangue que foi encontrada sob a cabeceira da cama de McDonald. A defesa alegou que era uma prova plantada pelo Cid e que tinha sido o mesmo tipo de luva que a família McDonald usava em casa. O depoimento de Helena Stockley, que McDonald afirmou ser uma das intrusas. Ela alegou ter entrado na casa de McDonald ou ter participado dos assassinatos
E logo depois ela negou tudo isso. Então ela negou tudo. Disse que confessou no momento lá e depois tirou essa confissão. Ela também tinha um álibi na noite do crime e não tinha nenhuma das características físicas descritas por MacDonald. Mitchell e Jimmy Britt, que afirmam ter participado dos assassinatos junto com Stokely e outros 3 homens. Eles morreram antes de serem interrogados pela polícia ou testemunharem em uma audiência sobre o caso. Então, Jeffrey MacDonald foi condenado à prisão pelo assassinato de sua esposa grávida e suas 2 filhas em 1970, com base nas evidências forenses e nos testemunhos que contradizem a sua versão dos fatos. Então, assim, foram as evidências forenses que colocaram ele na prisão, né? Então, é um caso bem controverso. Só que ele alega até hoje que é inocente. Ele vai morrer dizendo que é inocente, mas o caso já foi encerrado, não tem mais o que ser aberto, não tem mais o que ser investigado. É um caso que divide opiniões, muitas pessoas acreditam na inocência e muitos acreditam que ele é culpado. Eu, como eu disse, tem hora que eu olho assim, ele é culpado, ele é inocente. Não consigo ter uma opinião, prefiro não julgar e ficar meio de fora. Porém, assim, é o que eu vejo assim, o que conta contra ele, né? Existem provas contra ele, né? Porque na casa não foi encontrado nenhuma evidência de que outra pessoa teria entrado na casa. Não tem, assim, uma pegada, uma sujeirinha que seja, um fio de cabelo, uma digital, qualquer coisinha, uma gotinha de suor, qualquer coisinha que seja de uma outra pessoa na casa não foi encontrada, né? Mas também que pesa a questão dessas pessoas que seriam as que teriam cometido os crimes, né? Nenhuma sobreviveu para contar a história, né? Todas elas tiveram mortes muito parecidas. Eu acredito que seja possível causar a morte de alguém por cirrose hepática, assim, fulminante, instantânea. É possível? Alguém da medicina pode dizer isso para mim? Não sei, né? Pode ser um caso de conspiração, mas é aquilo que eu falei, se ele sabe segredos tão absurdos, seja lá de quem for, se foi feito tudo isso para silenciá-lo, então por que ele não fala o que ele sabe, né? Qual é o grande segredo que ele sabe, se ele não tem mais nada a perder? Então tudo que ele podia perder, ele já perdeu, então por que ele não conta? Então eu acho que não existe um segredo absurdo que ele saiba, porque não tem. Se tivesse, ele já teria falado. Eu acredito que sim, se ele for inocente e souber de um segredo, ele teria falado, assim. É minha opinião. Então é um caso bem esquisito, é um caso bem controverso. Eu não sei qual vai ser a opinião de vocês. Diz pra mim nos comentários se acredita na inocência dele. Por que você não acredita? E se você acredita, se não acredita, por quê? Porque assim, não sei, gente, eu não sei pensar. Tem hora que eu acho que sim, tem hora que eu acho que não, enfim. Por um lado, se ele for culpado, né, ele quer passar a vida inteira provando que é inocente, seria um hipócrita. E se ele for inocente, aí é muito triste, porque além de ele ter perdido a família inteira, ele perdeu a vida na prisão. Então, assim, é um caso triste, né? Não dá pra saber, né? Quem sabe um dia, né, existe alguma prova que mostra que sim ou que não, né? Enfim, quem sabe, né? Mas já estamos em 2024, foi em 1979 que ele foi preso, então ele já deve estar com uma idade avançada aí, enfim, não dá pra saber até quando ele vai viver pra provar a sua inocência ou não. É isso, gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva. Gente, 90% das pessoas que assistem meu canal não se inscrevem. Não sei por que vocês assistem e não se inscrevem. Então, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta o que você achou sobre esse caso. E se tem algum caso em específico que você quer que traga, põe aqui nos comentários pra gente procurar lá, falou? No mais, gente, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!